Olá, pessoal. No vídeo de hoje trataremos sobre a atividade 6 do módulo 2, estruturas de seleção. Então, a questão 6, ela traz a seguinte problemática: escreva um programa que leia um número inteiro e informe se ele é par ou ímpar. Então, a gente só vai receber um único valor inteiro e a gente precisa dizer se esse número é par ou o número é ímpar. Então, dado de entrada aqui, para a nossa questão vai ser um número, eu vou definir uma variável aqui chamada num para receber esse número e vou fazer um scanf para obter esse valor. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa dizer se o número é par, é assim que a saída aqui é, número par, ou se o número é ímpar. E aí a gente tem duas possibilidades, e nessa situação, né, as duas possibilidades elas são opostas, não tem número que seja par e ímpar ao mesmo tempo. Ou ele é par ou ele é ímpar. Nesse caso, a gente vai precisar de uma estrutura, né, de, de seleção, ou seja, um desvio condicional, porque a gente precisa restringir a execução e, ao mesmo tempo, a gente tem uma condição oposta, né, e sempre vai ser par ou ímpar, não tem outra possibilidade. Então, nesse caso, a gente vai estar colocando um desvio condicional duplo, né, onde ou ele vai ser par ou ele vai ser ímpar. Só que aí quando é que o número é par ou ímpar? E aí vem a questão de como é que eu vou colocar esse desvio condicional? Qual vai ser a condição que eu vou colocar dentro do desvio? Então a gente tem ali a nossa variável num, onde eu vou ter um determinado valor ali, ou seja, um número inteiro. E eu quero saber se esse número é par ou ímpar. 2, ele é par ou é ímpar? Ele é par. 3, ele é ímpar. 4, ele é par. 5, ele é ímpar. E assim sucessivamente. Qual é a relação que eu tenho com 2, 4, 6, 8, 10? Ou seja, o que faz ele ser par? Quando é que eu tenho um número par? A matemática fala, em termos de definição, que o número par é quando ele é divisível por 2, certo? Então, quando o número é divisível por 2, ele é par. Quando eu falo divisível por 2, o que é ser divisível por 2? Porque, por exemplo, 18 seria um número par e não um número ímpar. Porque se eu pegar 18 e fizer 18 dividido por 2, o que vai acontecer aqui? Vai dar 9 de quociente e o resto vai dar quanto? Vai dar zero. Se eu pegar aqui o valor 4, que é par, 4 dividido por 2, vai dar 2 de quociente e quanto de resto? Zero. Então significa que toda vez que eu divido o número e o resto da divisão dele dá zero, significa que o número é par. Se o resto der 1, significa que ele é ímpar. Então, agora a gente já sabe a definição e acredito que você já começa a entender o que a gente vai precisar para resolver. Inclusive, aqueles que não conseguiram resolver a questão, eu sugiro que depois dessa explicação vocês pausem o vídeo aí, tentem realizar, desenvolver a solução a partir do que a gente já discutiu até aqui. Bem, continuando, então, uma vez que eu já sei que eu preciso me preocupar com o resto da divisão, a questão ela me dá um valor de entrada inteiro, né? Então, a gente já viu em outras situações, principalmente no módulo anterior, né, tanto nas videoaulas quanto resolvendo exercícios, que quando eu tenho uma variável inteira e eu faço uma operação de divisão, por exemplo, por 2, que também é uma variável inteira, então, quando eu uso uma operação dividida, uma operação entre variáveis inteiras ou entre valores inteiros, o computador ele não me dá as casas decimais, ele me dá só o quociente da divisão. E se eu quiser o resto da divisão, eu posso fazer o quê? Usar o símbolo de por cento. Então, se eu faço 2% 2, desculpa, n% 2, ele vai me dar o resto da divisão do número aqui, que está na variável n, por 2. Então, significa que se eu fizer num
resto 2, ele vai me dar o resto da divisão desse número por 2. E para ser par, esse resto a gente viu que tem que ser quanto? Tem que ser zero. Então, se o número resto 2 for igual a zero, eu posso dizer que ele é par. Se o resto da divisão por 2 não for igual a zero, vai ser igual a 1. E se é igual a 1, vai ser ímpar. Aí você fala, mas e se fosse outro valor? Mas não tem possibilidade de ser outro valor, certo? Então, se eu divido aqui 6 dividido por 2, eu vou ter 3 de quociente e zero de resto. 7 dividido por 2, eu vou ter 3 de quociente e 1 de resto. Então, 7 é ímpar. Quando eu for para o 8, então quando eu fizer agora 8 dividido por 2, aí eu já vou ter 4 de quociente e zero de resto. Aí 9 por 2, eu vou ter 4 de quociente e 1 de resto. Quando for 10, aí o quociente já é 5 e o resto é zero. Então perceba que ou vai ser zero ou vai ser 1, certo? E dessa forma, como a gente queria saber se o número era par ou ímpar, basta que eu faça a verificação. Nesse caso, como eu botei o par primeiro, então vai ser num resto 2 igual a zero. Se eu tivesse colocado aqui o ímpar primeiro, para fazer a verificação, eu botaria, por exemplo, igual a 1 ou diferente de zero, também serviria, né? Então, se o resto da divisão for diferente de zero, o número é ímpar, se não, o número é par. Então, assim, estaria certo, igual a 1 para ímpar estaria certo, ou igual a zero para par também está certo. E aí a gente tem, de fato, já a nossa solução para a nossa situação problema. Então, se a gente testar aqui, então, para 10, ele vai dizer que o número é par. Para 3, ele vai dizer que o número é ímpar. Para 26, ele vai dizer que o número é par. Então, a gente tem um programa que funciona para qualquer número. E essa seria uma das soluções possíveis aí para esse problema.